voltando aqui, né? Vimos, conversamos bastante, lives e tudo mais, sobre a filosofia medieval. A gente precisa voltar lá atrás para a gente entender qual é a importância que a filosofia medieval tem, tá? Lembra que a gente falava da filosofia como princípio e origem de tudo? Tínhamos uma preocupação do homem em se entender a origem, como é que o mundo existe, como é que as coisas se desenvolvem, desde o mito, chegamos no filósofos pré-socráticos, chegamos em Sócrates, chegamos em Platão e Aristóteles, passamos, tá? Até que se chegou à filosofia medieval. Mas falar de filosofia medieval, deixa eu ver um comentário, tentar entender por que ela tem essa grande força nesse período, tá? Porque a concepção de origem, que entra a figura de Deus a partir daí desse pensamento filosófico. E às vezes as pessoas tentavam entender se filosofia, ou nesse caso a razão e fé, estavam conectadas. Até porque quando se fala de fé, em determinado momento a razão não conseguia justificar. Então nesse período da filosofia medieval, nós temos um período que a gente chama de patrística, que foram homens, não eram sacerdotes nem padres, eram homens pensadores, que começaram a conhecer esses questionamentos, tá? Da origem, e surgiu alguns pensadores aí nesse período, que eram filósofos, influenciados pelo pensamento do cristianismo, e a partir daí começaram a ter concepções acerca disso daí. Aí é uma coisa muito interessante, a concepção fé para nós. Então nós temos aqui a fé de um lado e razão. No primeiro momento nós estávamos conectadas, uma caminhando junto com a outra, se desenvolveram ao longo do tempo. No período da patrística nós temos vários questionamentos, muito parecido com a filosofia lá no início, que era se entender a origem, tá? Como é que a origem começou, como é que as coisas fazem no mundo, passaram a existir. Então o papel dela é esse daí. Então no primeiro momento, dentro desses pensadores da patrística, esses homens que questionavam, que apresentavam, tínhamos a figura de Platão, que era um grande pensador da filosofia antiga, e entra a figura de Santo Agostinho. Só para a gente entender, Santo Agostinho nasceu lá na África, na cidade de Tagaste, que era uma cidade lá na África, mais ou menos ali na região africana. Então era alguém, tá? Conheceu, tentou entender. Então quando ele se desenvolve naquele período, então ele vai estudar. E ele conhece da filosofia, interage, pergunta, questiona. E nesse processo, Agostinho é interessante, se você pegar, principalmente no livro dele, Confissões, você vai ver um homem, tá, que está cheio de dúvidas, cheio de perguntas, assim como a filosofia é também. Em determinado momento, ele está à procura de uma coisa que a filosofia nos mostra e nos apresenta, que é a verdade. Então ele conhece, nesse primeiro momento, está nessa busca constante pela verdade, ele conhece um grupo, tá, chamado de maniqueus. Quem eram os maniqueus? Eram as pessoas que seguiam um pensador chamado Mani. Mani dizia que o mundo era controlado por duas forças antagônicas, tá? Existia uma força que ele chamava de bem e outra de mal. Então existia essa briga constante entre bem e mal, tá? As duas forças antagônicas. É interessante que Mani dizia que a Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus justiceiro, um Deus carrasco. E o do Novo Testamento era esse Deus de bondade, que era a figura de Jesus. E Agostinho, nessa busca constante para se tentar entender a filosofia, ele acreditava que o mundo era isso daí. Em determinado momento, dentro desses questionamentos, ele encontra com alguém, era um homem chamado Ambrósio, que discursava muito bem nessa união de fé e razão, e ele conheceu, percebeu, ele abandona o maniqueísmo, e a partir dessas apresentações, tá, do Ambrósio, ele tem uma experiência particular em que ele deixa de ser esse indivíduo que não tinha uma conexão com o cristianismo. Ele vai se batizar. Então a partir dos 32 anos ele se converte ao cristianismo, e a partir daí, nessas suas leituras, nessas formações filosóficas, conhecer o pensamento platônico, o que ele vai fazer? Agostinho vai cristianizar o pensamento de Platão. De que forma ele faz isso daí? Quando Platão apresentar para nós o mundo das ideias, em que existe um mundo aqui sensível e um mundo inteligível, ele bebe dessa fonte dizendo que esse mundo era o mundo do pecado, tinha que se encontrar a luz da verdade. Ou seja, esse encontro com Deus transformaria a vida desse indivíduo. E Agostinho, cristianizando o pensamento platônico, ele apresenta essas fontes. E é interessante
que nesse período tinha uma coisa que chamava atenção. A concepção platônica do corpo era como algo ruim. Então o corpo era uma prisão da alma, ou seja, esse corpo tinha que ser macerado, tinha que receber penitência para ser controlado. Então você imagina, no primeiro momento, você tem um corpo como uma prisão de uma alma, então você tem que controlar seu corpo. Se você observar nesse período, as pessoas faziam muita penitência, muito sacrifício, com o intuito do domínio desse corpo. Então tem relatos de homens e mulheres que faziam coisas nesse período, jogavam cinza na comida, usavam a penitência, que era aquele chicote que batia na costa, usavam serviço que amarravam na perna, uma coisa cheia de pontos, que machucava. Qual era o intuito disso daí? É de você controlar o seu corpo. Se você controla o seu corpo, você tinha uma conexão muito maior com o sagrado. Então, era uma conexão que te levava muito mais lá em cima. E isso graças ao pensamento de Agostinho, tá? Então vamos imaginar o que teve Aristóteles entrar nesse período. Por quê? Até no primeiro momento ninguém conhecia nada de Aristóteles, ninguém nem sabia quem era esse pensador, o que foi que ele fez, o que foi que ele desenvolveu. A partir do momento em que os árabes, lembra que a gente falava da filosofia lá no início, que a filosofia tinha como milagre grego e tudo mais, e lá no Oriente, principalmente os árabes, tinham guardado esse material, tá, de nosso querido Aristóteles, muito material escrito e tudo mais. E quando o pensamento aristotélico é conhecido nesse período, e foi uma novidade, porque até antes, no primeiro momento, vocês não têm Platão, tá? Foi o único pensador e tudo mais. E quando surgiu Aristóteles nesse momento, aí dá uma inovação. Lembra que a gente falava do corpo como prisão da alma? Que o corpo era ruim, tinha que ser dominado. Quando chega o pensamento aristotélico, é o contrário. O corpo e a alma tem que estar conectados. Os dois são juntos, chegam a esse processo de salvação. Porque se com Platão, influenciado, tá, aqui, cristianizado por Agostinho, as pessoas queriam entender como é que se chegava à salvação. Então aqui, no primeiro momento, falando de Agostinho, era você controlar esse corpo, através das expedições e tudo mais. E quando chega Aristóteles, nesse caso Tomás de Aquino, que cristianiza esse pensamento, você percebe que o homem tem que ter essa conexão com esse corpo e eles vão se chegar nesse processo todo. A única coisa que é interessante nesse período é que existe fé e razão. E aqui, no primeiro momento, estão tranquilos, conseguem interagir entre elas. Só que começou a surgir um grupo de pessoas que começaram a questionar essa conexão entre fé e razão. Ou como é que elas se conectavam, se elas podiam caminhar juntas. Nesses dois momentos aqui, tanto Platão quanto Aristóteles, cristianizado por Tomás e Agostinho, há essa possibilidade. Existe dentro desse pensamento de Agostinho, que a fé é tão importante porque a fé te leva à salvação. Então acredita que você se salva, enquanto aqui na concepção de Tomás de Aquino, fé é importante mais nessa conexão com a realidade. E esse constante entre eles vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E fé e razão só vai acontecer a separação definitiva entre fé e razão a partir do iluminismo. Porque no iluminismo, qual é a hegemonia que aparece? A razão. A razão passa a ser hegemônica, então não tem como mais você considerar fé e razão. Então existe essa separação, mas muito mais lá na frente com o iluminismo. Só que, dentre essas duas concepções, platônica, influenciada por Agostinho, e Aristóteles, influenciada por Tomás de Aquino, que foram cristianizados, é que vai surgir mais lá na frente da filosofia moderna, que nós chamamos de racionalismo e empirismo, onde você tem a razão como conhecimento inato, e o empirismo como uma concepção dada do conhecimento através da experiência. Mas foi graças a esses dois pensadores aqui, influenciados, tanto por Agostinho, que influenciou Agostinho no pensamento platônico, e Aristóteles, que foi influenciado por Tomás de Aquino, e esse processo se desenvolve ao longo do tempo. E hoje nós temos, dentro da filosofia medieval, um período que a gente não deve esquecer, para que a igreja era hegemônica. Então tudo que a igreja determinava, apresentava, era princípio de verdade, não podia ser questionado, não podia se fazer nenhuma pergunta acerca daquilo que a religião dizia determinado. E as pessoas acabaram aceitando. Lembra a concepção do centro? Em que você tem a questão heliocêntrica, tem a questão teocêntrica, deocêntrica, e o Sol passa a ser o centro. Muitas pessoas tiveram que ser caladas, tá, nesse período da filosofia medieval, porque elas não seguiam, não imaginavam, o que se pensava, tá,
na concepção de igreja. Então, se estava fora da igreja, não seguia o pensamento, a ideia era convocado a você repensar tudo isso daí. Então, não esqueça, galera, falar de filosofia medieval é falar desse embate Ferrazão. Em especial, a gente não deve esquecer que tem a figura desses dois pensadores aqui, tá? Um que você tem, que é o nosso querido Agostinho, influenciado pelo pensamento platônico, e nós temos a figura do pensamento aristotélico, ambos cristianizados, tá? Platão é cristianizado por Agostinho e Aristóteles cristianizado por Tomás de Aquino. E isso daí passou até chegar na filosofia moderna, que praticamente existe uma grande distinção entre os dois teóricos. Aproveita e dê uma olhada no nosso material, nossos slides. Qualquer dúvida, galera, estamos aí para responder. Pode entrar em contato comigo diretamente. Valeu, bons estudos e até a próxima.